o fundador do cristianismo. Como é que ele falava tantos idiomas? Cara, quando a gente fala da influência de Paulo no tocante ao cristianismo moderno, ou ao cristianismo que nós vemos hoje, ele foi o principal moldador. Existem até vai ter até algumas pessoas, historiadores, que vão dizer que o cristianismo começou com Paulo. E eu vou conversar sobre isso, sobre cidadania romana, como é que funciona. O texto base para a nossa conversa hoje é Atos 22, verso 22 também, né? Vamos começar ali, Atos 22, verso 27, né? Então, Atos 22, verso 27, nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Então, peço que se inscreva aqui no canal, assine as notificações para receber novos vídeos e vamos trocar uma ideia. Bem, quem acompanha o canal aqui já há mais tempo sabe de como eu tenho construído alguns vídeos. Se você voltar em alguns vídeos anteriores, se você for novo, esse foi o primeiro vídeo que você está assistindo, assista esse aqui, mas volte em alguns vídeos anteriores que eu falo sobre judeus falar em grego, região de Israel. Eu estou trabalhando bastante essa questão da arqueologia e da questão linguística, né? Eu tenho alguns vídeos sobre isso e aí fica mais fácil de você entender o porquê que esse vídeo está aqui. Então peço que assista esse vídeo e volte. Página inicial do canal, você encontra o curso de teologia, descrição do vídeo aqui também. Caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra na descrição, se encontra na página inicial do canal, via Facebook, via Instagram. Vamos pegar o texto aqui então, de Paulo, essencialmente, que diz assim: Paulo estava pregando o evangelho e do nada ele foi preso, por causa de alguns judeus. E aí quando ele estava sendo preso, ele foi levado por alguns soldados romanos. Aí quando eles estavam indo pronto para chicotear o neguinho, né, Paulo não tinha paz um minuto, e vindo o tribuno, aqui ó, e quando o soldado, e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Quer dizer, olha só, se Paulo fosse qualquer um de qualquer outra nação, ele seria açoitado e não teria problema nenhum. Mas só porque ele disse que era romano, e ouvindo isso do centurião, o centurião seria meio que um sargento hoje, né? Foi e anunciou ao tribuno dizendo: vê o que vai fazer, porque o homem é romano, né? E vindo o tribuno disse: diz-me, és tu romano? E ele disse: sim. Aí o tribuno respondeu: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Logo dele se apartaram os que haviam de examinar, até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. O que acontece? No período do primeiro século, quando a gente olha para a história da relação dos romanos e dos judeus, ela já é uma coisa que você encontra no livro de Macabeus, né? A história de Macabeus, a revolta dos Macabeus contra o Antigo Epifânio. Eles acabam precisando da ajuda dos romanos, e a partir de então, historicamente, os romanos interferem na região de Israel. Quando a gente olha muito mais próximo ali do primeiro século, você vai ter Herodes o Grande sendo aliado de Pompeu, sendo aliado de Júlio César, Otaviano Augusto, que são os três imperadores, né? Otaviano Augusto foi o imperador mais longevo desse período. E o Herodes o Grande, aquele que mandou matar Jesus, ele é o que governa mais tempo Israel. Herodes o Grande, para vocês terem noção, ele não era judeu, ele era um indumeu convertido ao judaísmo, e ele entendia que ele era um cara que estava levando a cultura grega e o helenismo. Quando eu falo cultura grega, eu estou falando de helenismo, e helenismo é cultura grega. Ele tentava levar o helenismo para dentro de Israel. E aí ele se sentia nessa missão, então ele construiu teatros, fez grandes construções, o Herodes o Grande. E aí o que acontece? Os judeus, ou qualquer povo nessa época, era dentro da sua nação, ele era um povo. Só que como as conquistas romanas, o que os romanos fizeram? Eles expandiram. Para entrar nas legiões romanas, você tinha que ser soldado romano. Ou, basicamente, o que os romanos começaram a fazer? A aceitar pessoas estrangeiros dentro das suas legiões, e depois de um tempo,
eles se tornavam, ganhavam o direito de cidadania romana. Você tinha também aqueles que eram filhos de romanos. Então, no caso de Paulo, possivelmente o pai dele era romano e a mãe dele era judia. Por quê? Paulo nasceu em Tarso. Tarso é uma região perto da Turquia que fica próximo de Israel. Então a influência judaica ali no Egito era comum. Então é comum você ter judeu nascendo no Egito, na Pérsia, né, na Grécia. Era comum porque os judeus eles foram sendo espalhados ao longo dos séculos. Né? E aí o que acontece? Só que ser romano não era tipo ter um green card. Ser romano era acima disso. Né? Hoje, se você for um americano e um terrorista te sequestrar, dá ruim. Se você estiver na África, por exemplo, e você for americano e alguém te sequestrar, os caras não mexem com você. Porque sabem que se um americano morrer nas mãos dele, meu amigo, vai descer os SEALs, vai descer um exército lá, vai dar um maior rebuliço. E era isso, né, era isso de maneira mais intensa que acontecia. Pessoas que tinham a cidadania romana no primeiro século, eles tinham eles só podiam ser julgados por romanos, porque quem era a grande capital do mundo? Roma. Quem é que ditava as regras do mundo na época? Roma. Então, como Paulo ele viajava de um canto para outro, e ele estava sendo perseguido, açoitado e tal, quando ele era preso, e ele dizia assim, não, eu sou romano de nascimento, os caras ficavam ligeiro. Por quê? Um romano só podia ser julgado, ou ele tinha que ser julgado por outro romano. Né? Ser condenado, ser um romano ser condenado sem ser julgado, né? Se fosse um judeu qualquer, beleza, mas ele era um romano em si. E o que acontece? Você tem a influência. Tarso é uma cidade que fica ali onde hoje é parte da Turquia, né, na Cilícia. É uma cidade muito importante estrategicamente, porque ela é uma das cidades que fazem ponte e foi muito utilizada por Pompeu nas batalhas contra os persas. Então ela de certa forma era uma cidade que era um centro helenístico, né? Um centro de cultura grega. Por isso que Paulo ele entendia o grego, o latim, o hebraico, o aramaico. Por quê? Era uma cidade importante. E, inclusive essa cidade ela existe até hoje. Tarso ela é uma cidade que existe até hoje. Ela mudou de nome. Tem uns 220 mil habitantes. E tem acho que uns 9 mil anos de história. Não é 9 mil anos de história, mas ela tem mais. Só de imaginar que ela é desde antes de Cristo e até hoje ela é povoada, é interessante, né? Então, o que ocorre, né? Acho que é Cilícia o nome dela hoje. O que ocorre? Então, quando a gente olha para essa figura de Paulo, e ele não era influenciado, podemos dizer, pelo judaísmo de Jerusalém. Né? Paulo, possivelmente, ele foi influenciado pelo judaísmo helenístico. E em vídeos anteriores aqui eu mencionei que existe uma diferença entre o judeu de Jerusalém, da capital, e o judeu que crescia em cidades mais distantes, no entendimento sobre lei. Olha só o que eu estou colocando aqui. No entendimento sobre lei, não que eram contra a lei, mas como a lei deveria ser observada. Um judeu que crescia num ponto mais helenístico, como no Egito, ou no caso de Paulo em Tarso, teria mais contato com a filosofia grega, e aí teria princípios ou abordagens diferentes de se olhar para o texto bíblico, para a interpretação da Torá, para a interpretação da própria Mishnah e outras coisas. Então é muito interessante isso. E que muitas vezes nós ignoramos, ou as pessoas se esquecem desse ponto de interpretação na hora de ler Paulo, na hora de ler as cartas paulinas. Porque, como eu disse, ele é o escritor mais importante do Novo Testamento, podemos assim dizer. Metade do Novo Testamento, quase que metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. De longe é o cara mais influente. É impossível você falar de Novo Testamento, quando você fala dos 4 evangelhos, você fala de Jesus. Mas saiu dos 4 evangelhos, foi para Atos, foi para discutir qualquer outra coisa, organização de igreja, é Paulo. É Paulo, não tem outra coisa. Vamos discutir a organização de igreja? Paulo. Né? E Paulo, por ele ter essa visão mais aberta,
inclusive ele ter essa visão mais aberta, ter o conhecimento de várias línguas, ter contato com várias culturas que pensavam diferente, ele foi uma peça fundamental nesse cristianismo. Porque o cristianismo inicialmente, ele nasce como uma seita judaica, era uma seita assim como os fariseus, assim como os saduceus, assim como os zelotas, essênios e por aí vai. Ele nasce apenas como uma seita judaica, então olhar para o cristianismo primitivo e olhar para um judeu era a mesma coisa. Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, Paulo era judeu. Só que, no passar de um tempo, Paulo ele não é que ele continua levando a mensagem para dentro das sinagogas acerca de Cristo, da sua conversão, mas ele entende que o cristianismo ele precisava ser levado para o mundo todo, para o mundo helenístico, né? Ele tinha que ser levado para todo esse entendimento. E por que ele enxergava dessa forma? Exatamente por causa da sua questão helenística, por causa do seu ponto mais helenístico. Então como é que ele interpreta, vamos supor, a circuncisão? Ele não vai interpretar de um ponto de vista prático, né? Ele vai, digo prático é cortar a pelinha do Bilal. Ele olha e fala, pô, se você corta a pelinha do Bilal, você se diz judeu, mas não pratica o judaísmo, você não é judeu de fato. Agora, mesmo que você tenha a pelinha e você pratica o judaísmo, você pratica as leis de Deus, você obedece a Deus, você se torna judeu de fato, né? Porque então, veja que o olhar dele para cerca dessa discussão, isso se encontra muito em Gálatas, por exemplo, quando ele olha para essa situação, ou para esse contexto, para esse entendimento acerca de uma lei da circuncisão, que ela era a chave para os judeus, ele torna tudo muito mais interno. Ele não vou dizer nem mais espiritual, mas ele internaliza. Ele internaliza aquilo que era externo, ele internaliza. E isso se passa por cristianismo, e o cristianismo passa a se expandir por todo o Império Romano, todo mundo conhecido, né? Ou todo mundo organizado, podemos assim dizer. E isso influencia até nós hoje. Pedro demorou para entender isso. Pedro lá em Atos 11 teve que receber visão. Pedro teve que receber visão. Paulo, inclusive Paulo é um nome romano. O nome judaico é Saulo. Ah, mas por que Saulo e Paulo? Porque Saulo é o termo Saul, rei Saul, com a terminação grega, né, o com o ômicron, né, Saulus, que é a terminação masculina, né, a segunda declinação, que é os nomes masculinos, Saulus. Só que, como você já tinha o nome Paulo e Saulo, ele se torna a mesma coisa. É igual aqui, cara. Muitas vezes me chamam de Rodolfo. Já teve nego que me chamou de Haroldo, Astolfo. Cara, acontece. Né? Então, por quê? Porque os nomes são parecidos. A mesma coisa acontecia quando alguém perguntava o nome para Paulo. Paulo falava, não, meu nome é Saulo. Só que se o cara vinha era um pagão, um gentil, que vinha de um contexto helenístico, como em Tarso, vinha da Itália, ou de Roma, ou da Grécia, ele olhava, Paulo. E é por isso que Saulo vira Paulo. Mas não tem diferença. Assim, na aplicabilidade para o Novo Testamento, não tem diferença. Saulo era Saulo, recebe o apelido de Paulo porque também tinha pai romano, né? Então ele tinha essa cidadania por questão possivelmente do pai, né? Por questão do seu pai, e o judaísmo ele recebe por causa da mãe. Possivelmente o pai dele era alguém convertido ao judaísmo, possivelmente porque ele cresceu na cultura judaica. Ele mesmo disse, crescia aos pés do mestre Gamaliel, que foi um mestre muito conhecido na época, e assim vai. Então ele teve educação judaica, ele teve educação helenística, ele tinha cidadania romana, ele era a melhor figura para se levar a mensagem ao mundo. E a mente aberta. Quando você olha para Pedro, tinha a mente fechada. Os discípulos não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo. Jesus falou, olha, primeiro vocês vão à casa, as ovelhas perdidas, depois vão para o resto.
né? O próprio ministério de Jesus, ele fica circunscrito a Jerusalém, fica circunscrito a Israel. Mas ele fala, o próprio Jesus depois fala que teria que ser expandido. E já o livro de Atos, ele demonstra isso. Que a mensagem, ela não podia ficar só mais em Jerusalém, ela tinha que se espalhar pelo mundo. E não é à toa que Deus, né, o próprio Jesus, vai correr e chamar Paulo para cumprir essa missão. Porque, querendo ou não, a mentalidade daqueles que cresceram na Galileia, em Jerusalém, era um pouco mais fechada acerca de lidar com os gentios. Os judeus, eles não gostavam muito de se misturar. Nós somos o povo escolhido de Deus, e eles tinham essa dificuldade. Já pessoas que tinham uns mesticinhos igual o Paulo já não tinham tanto essa dificuldade em si, né? E aí foi uma figura muito grande, muito importante dentro do cristianismo, que fez, graças a Deus, o cristianismo crescer de maneira avassaladora pelo Império Romano, né? De fato, o cristianismo vai começar a crescer mais a partir do segundo século ali, mas os pontapés iniciais, a sistematização, a problemática, advém de Paulo. E quando ele funda igrejas ele funda a igreja em Corinto, em Tessalônica, em várias regiões do mundo, ele escreve para resolver esses problemas, né? E muitas vezes resolver problemas com relação a entre o judeu convertido ao cristianismo e ao gentio convertido ao cristianismo. Que você tinha pelo menos 3 classes de pessoas dentro da igreja. Você tinha o judeu convertido, você tinha o gentio, que se converteu ao judaísmo e depois se converteu ao cristianismo, e você tinha o gentio pagão que se convertia ao cristianismo. Que aí quando você olha para Atos 15, você olha para Coríntios, você olha para Gálatas, você percebe o quê? Você percebe exatamente essas tensões entre essas variedades. Imagina, um fariseu se converte e um saduceu se converte. Era mais fácil um fariseu se converter ao cristianismo do que um saduceu. Por quê? O saduceu não acreditava em anjo, não acreditava em espírito, não acreditava em ressurreição. O fariseu já acreditava. Né? Até no discurso de Paulo aqui perto do capítulo 22 mais para frente, ele usa dessa artimanha para gerar uma confusão ali e ele sair ileso. Porque os fariseus defenderam ele e os saduceus acusaram. Ligeiro, cabreiro, tamanduá no esperto. Né? Então Paulo ele era muito ligeiro porque ele sabia essas nuances, porque existiam esses grupos dentro do judaísmo. Né? Dentro do judaísmo. Uma informação muito interessante para colocar aqui dentro desse vídeo também, é interessante que após a destruição do templo de Jerusalém, surge uma nova fase do judaísmo. E os principais que vão influenciar esse contexto do judaísmo são os fariseus. Aí você começa uma construção nova do judaísmo em si. Então os judeus fariseus que sobreviveram reconstroem o judaísmo, reformulam para um contexto mais sinagogal, sem templo, e assim ele vai se desenvolvendo por toda a Idade Média, até ponto de crenças muito doidas, né? Entrarem dentro do próprio judaísmo e gerarem várias vertentes, né? Isso aí é uma coisa pouco falada pelo seu rabino de internet, né? Eles se esquecem muitas vezes de estudar o próprio judaísmo ao longo da história, que sempre existiram várias vertentes de judaísmo. Então, não existe só o judeu ortodoxo, você tem várias camadas de judeus ao longo do tempo, assim como existia nos tempos de Paulo, e que dava treta, muitas vezes um judeu mais helenista com um judeu de Jerusalém. É igual treta de cara da capital com caipira, velho. Tem cidade. Minha esposa, ela cresceu na capital de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, na capital, e ela morou em algumas cidades do estado. E quando ela teve uma cidade específica que ela foi, que só porque era paulista, né, cresceu na cidade de São Paulo, as pessoas não davam emprego, tinham dificuldade. O caipira com preconceito com o paulista, né, com o paulistano. Um paulista com preconceito com alguém que cresceu dentro da capital. Né? Então é muito engraçado isso, mas é só a título de comparação. Nem toda comparação é 100%, mas era o que acontecia. Você tinha judeus que aprenderam o hebraico, o aramaico, tinham essa vertente. Por outro lado, você tinha judeus que tinham uma visão mais aberta, mais helenística. E é bem legal que teve até um comentário de um inscrito aqui, cara, que eu achei fascinante, que ele coloca exatamente isso, que ele tem estudado sobre o judaísmo helenístico.
né, influenciado pela galera do Egito, pela galera de outros polos helenísticos em volta de Israel. Né? Então é bem legal. O próprio Novo Testamento, o livro de Atos, relata algumas tensões entre os judeus helenistas e os judeus de Jerusalém, né, principalmente na parte de partir o pão, dava muita treta. Então são coisas legais para a gente observar e que muitas vezes a gente se esquece, não se aprofunda, né? E principalmente sobre essa figura que é Paulo, né? Fascinante. Inclusive numa lição da escola bíblica que eu estava falando, era para falar de João Marcos. E a gente, do nada, a conversa se levou para Paulo. Por quê? Essa impossibilidade de comentar qualquer coisa sobre o Novo Testamento sem essa figura central. E aí a gente entra. Por que Paulo, algumas pessoas consideram ele como fundador do cristianismo? Porque é interessante que o cristianismo ele tinha uma face. Ele tinha uma face. E quando Paulo chega, essa face ela muda. Então, o cristianismo, com uma visão mais gentílica, com uma abordagem mais para os gentios, ela advém do próprio Paulo em si. Né? Que ela foi aceita e comprada pelos discípulos em Jerusalém. Né? E aí você tem a expansão como um todo. Né? Como um todo. Então, esse é um dos motivos. Eu acho essa observação uma observação válida, lógica, interessante, mas claro que o cristianismo ele surge com Jesus, a principal figura, a pedra fundamental é Jesus, e aí, só que Paulo ele dá um novo desenvolvimento, assim como qualquer um de nós, a partir do momento que você participa de uma igreja e você começa a fazer suas contribuições, existe aquela tendência de que você influencie. Título de exemplo aqui, quantas pessoas não estudaram, começaram a estudar grego por influência minha, crítica textual? Então, por exemplo, eu moldo, por comentar desses assuntos, eu moldo o pensamento de algumas pessoas. E essas pessoas moldam o pensamento de outras. E assim você tem uma grande mudança, talvez uma grande mudança de percepção sobre determinados temas por causa do quê? De uma pessoa produzindo conteúdo. E assim se segue. Assim como eu fui influenciado por outras pessoas. E assim foi Paulo. Ele mudou de maneira, posso dizer até radical, como que o cristianismo era encarado pelos gentios e pelos próprios judeus, até haver a cisão ali e cada um seguir seu rumo, e o cristianismo cada vez mais tomar passos largos para distante do próprio judaísmo. Isso aí é fato, é história. Um abraço, fui.